Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar a estrutura de repetição for each, a estrutura especializada para nós percorrermos todos os elementos de um array. A estrutura de iteração for each é uma instrução especializada na iteração de arrays, ou seja, uma estrutura que está projetada para percorrer todos os elementos contidos no array. Nós temos que essa estrutura, além de melhorar a legibilidade do nosso código, também irá evitar alguns problemas, como por exemplo, tentar acessar um elemento que não está contido numa lista, ou seja, pedir para que seja retornado um elemento passando uma chave inexistente. Todo mundo que um dia utilizou a estrutura for para percorrer arrays, acabou em algum momento tentando acessar um elemento que não possui o índice definido. A estrutura for each fornece acesso total aos elementos, da mesma forma que nós teríamos se nós estivéssemos utilizando a estrutura for normal. Então, nós iremos construir um laço que irá percorrer todos os elementos de um array e a cada ciclo será definido o próximo elemento contido na estrutura que está sendo iterada. Nós temos que é correto pensar na estrutura for each da seguinte maneira: a cada elemento do array execute esse bloco de instrução, e nós temos que na prática é isso que vai acontecer. Ou seja, nós vamos implementar a estrutura for each e então nós iremos definir um bloco de instrução que deve ser executado a cada ciclo. Aqui nós podemos ver a definição da estrutura for each. Inicialmente nós utilizamos a palavra reservada for each, em seguida nós abrimos e fechamos parênteses e então nós definimos qual o array que nós queremos percorrer todos os elementos e nós dissemos que cada elemento do nosso array deve ser atribuído a variável valor. E então nós temos que essa estrutura irá percorrer item por item e a cada ciclo irá atribuir a variável que nós definimos aqui no cabeçalho da estrutura o item que está sendo iterado. Então nós temos que inicialmente nós definimos o array. Feito isso, nós utilizamos a palavra reservada as e então nós definimos o nome da variável que receberá a cada ciclo o novo item contido no nosso array. Então agora vamos definir um array que contém todos os dias da semana e em seguida vamos imprimir um por um. Ou seja, nós vamos agora implementar com a estrutura for each o exemplo que nós implementamos com a estrutura for normal. Inicialmente vamos definir o nosso array, ou seja, vamos definir uma variável de nome lista e vamos atribuir a essa os 7 dias da semana. Em seguida, vamos implementar a estrutura for each. Então vamos escrever aqui for each, abrimos e fechamos parênteses. A primeira coisa a ser definida é o array que nós desejamos iterar. Então, nós desejamos iterar o array de nome lista. Feito isso, nós temos que definir o nome de uma variável que receberá a cada ciclo um item contido na nossa lista. Então, vamos dar o nome para a nossa variável como sendo item. Feito isso, abrimos e fechamos chaves e então nós já podemos implementar o código que será executado para todos os elementos contidos na nossa lista. Vamos dizer que nós queremos que seja impresso o valor contido na nossa variável item. Feito isso, quebramos a linha, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E então, nós simplesmente mandamos imprimir o valor que foi atribuído à nossa variável item. Ou seja, nós temos que a cada ciclo, a nossa variável item irá receber um elemento da nossa lista. E também, nós temos que a cada ciclo, esse bloco de instrução será executado. Logo, nós iremos imprimir o valor de todos os itens no console. E então, vamos mandar executar. E como nós podemos ver, foi impresso aqui todos os valores definidos no nosso array lista. Nós definimos um código que imprime todos os elementos na tela da mesma forma como nós havíamos implementado com a estrutura for normal. E então nós temos que é perceptível a diferença. E eu acabei de colar aqui na tela o código que nós escrevemos para imprimir todos os elementos de uma lista na tela. Ou seja, aqui nós temos uma implementação que na verdade não percorre os elementos da nossa lista. O que de fato nós fazemos é acessar o elemento correspondente ao valor do índice. E então, quando o x for igual a 0, nós estaremos acessando o elemento 0. Quando o x for igual a 1, nós estaremos acessando o elemento 1, e assim por diante. Essa linha de código, ela estaria aqui dentro da implementação. Então a quantidade de linhas é praticamente a mesma. Ou seja, a quantidade de itens contido na lista, a gente implementaria dentro do cabeçalho da estrutura for. Então, a diferença não é a quantidade de linhas utilizada, mas sim a legibilidade do código. Como a gente pode ver, aqui nós temos que definir uma variável, nós temos que definir uma condição e nós temos que incrementar a variável. Porém, quando nós fazemos uso da instrução for each, basta nós definirmos qual é o array que nós desejamos percorrer e então informar qual é o nome da variável que será atribuído cada elemento contido no nosso array lista. Nós temos que internamente a estrutura for each possui a implementação de uma estrutura for. E então, em questão de performance não há muita diferença. Porém, se nós falarmos de legibilidade, não há dúvida que utilizando a estrutura for each, o nosso código fica muito mais legível. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos a estrutura for each, ou seja, a estrutura que percorre todos os elementos de um array e
a cada ciclo define uma variável, um elemento da nossa lista. E em seguida nós temos que o nosso bloco de instrução é executado. E então, nós temos a possibilidade de tratar todos os elementos da nossa lista de forma individual. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!